Fala galera, voltamos. Professor Figa aqui mais uma vez com vocês, né? Colocando as mãos na história. Na impossibilidade de a gente ter um quadro, né, à nossa disposição, a gente está apresentando aqui para vocês esses pequenos mapas, esses pequenos esquemas que vão ajudar vocês aí no decorrer da preparação para os concursos. E hoje, para o seu caderno não ficar defasado, eu vou estar trabalhando mineração com vocês, tudo bem? O contexto de mineração é um contexto muito interessante. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai perceber que nós acabamos de falar sobre a União Ibérica, as invasões estrangeiras, né? E também vamos estar falando sobre o quê? Sobre o movimento de expansão territorial. Então é um período muito rico na história do Brasil e a mineração vem como uma consequência de todo esse processo que se estuda. A expansão territorial, o movimento das bandeiras e, consequentemente, a descoberta do ouro. Vamos lembrar que a partir do momento que você começa a falar sobre ouro no Brasil, o nosso debate é um debate muito interessante. Por quê? Porque desde a época dos forais ou das cartas forais, já existia algum tipo de regimentação da possibilidade de que se tivesse ouro em terras brasileiras e qual seria a forma de conduta do mineiro, do governo, enfim. Só que durante o período que nós chamamos de União Ibérica, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo um Código dos Mineiros, sendo aprovado por Filipe II naquilo que fica conhecido como Ordenações Filipinas, onde nesse Código dos Mineiros você está basicamente falando sobre o quê? Sobre as regras que uma possível descoberta de ouro poderia sofrer naquele período. Enfim, a partir de 1702, quando você fala sobre a descoberta do ouro, e aí você fala sobre o comunicado feito à coroa, à corte, de fato, ela comprova a existência de ouro, rapidamente você percebe uma movimentação por parte de Portugal para que haja o quê? Uma atualização da nossa, digamos assim, legislação acerca da mineração. Então, no ano de 1702, você cria o Regimento das Minas e você cria também a Intendência das Minas. Você está falando de um código, né, de leis e de uma instituição, todas aí ligadas ao governo, que vão ter por responsabilidades básicas a administração e fiscalização das minas do ouro, ou a administração e fiscalização do processo de mineração, que vai ser vivenciado dentro da colônia portuguesa. Show de bola! Só que a partir do momento que você fala de mineração, você tem que tentar entender um pouquinho sobre o processo de mineração. E esse processo de mineração, ele vai agir de que forma? Bom, primeiro ponto é a descoberta do ouro. A partir do momento que você descobre o ouro, você é obrigado por lei a fazer um comunicado à Intendência das Minas. Por quê? Porque se você não comunica, isso pode ser considerado um crime de lesa majestade. Vamos lembrar que ainda estamos vivendo o período do chamado Antigo Regime. Vamos lembrar que o absolutismo é a realidade que se vive e que a colônia ela está dentro do pacto colonial. Então, quer dizer, são terras do rei de Portugal, são terras do monarca. E tudo que você encontra de riqueza nessa terra, você é obrigado ao quê? A pagar um tributo sobre o produto que vai ser explorado. Então, a Intendência das Minas, ao ser comunicada, ela vai fazer o quê? O envio de um representante da coroa. Esse representante da coroa vai averiguar se de fato o ouro ele existe, e existindo o ouro, o que vai ocorrer? Um processo de divisão e distribuição das datas, para que você inicie então a exploração do ouro. Falamos algumas coisas aqui que foram muito interessantes, mas talvez o que mais chame a atenção de vocês nesse momento é a palavra data. Por quê? Porque é incomum. Como assim divisão e distribuição das datas? Galera, data é como você vai chamar o local de exploração do ouro. Você tem que se ligar que o tipo de ouro que você está trabalhando nesse momento é basicamente o ouro de aluvião, é aquele ouro de fundo de rio. Então, quando você encontra um veio de ouro, você vai pegar toda aquela região e você vai lotear. É como se você fizesse pequenos lotes, tá, de terras, onde esses pequenos lotes eles vão acabar sendo leiloados, eles vão acabar sendo entregues para mineiros
Basicamente, homens de grandes posses que possam investir no processo de mineração a fim de que haja o quê? Uma tributação sobre esse ouro, ou seja, a exploração ela é também lucrativa para a coroa. Você não pode esquecer que, seja cana-de-açúcar, drogas do sertão, pau-brasil ou mineração, todos vão estar inseridos dentro do quê? Dentro de uma lógica que nós vamos chamar de pacto colonial. Sendo assim, a colônia tem a obrigação de gerar o quê? De gerar lucros para sua respectiva metrópole. Bom, então a gente já conseguiu entender esse momento. A gente está falando aqui de 1702, né? Nós estamos falando do século XVIII e a gente vai iniciar então o nosso processo de mineração. A partir do momento que você distribui as datas, você vai começar a falar sobre os tipos de datas que vão existir. Basicamente, você vai trabalhar com dois tipos, as lavras e a faiscação. Quando você fala das lavras, você fala da grande exploração, ou seja, você fala de homens com bens, né? Você está falando de homens que dispõem de um capital que lhes possibilite o quê? A utilização de um grande número de escravos ou a exploração da mão de obra escrava dentro das lavras. Porém, na medida que essas lavras elas vão sendo exauridas, né, pelo fluxo muito intenso de exploração que se vive no período, essas lavras gradualmente vão sendo abandonadas para que esses lavreiros, né, para que esses grandes senhores do ouro, eles encontrem outras regiões para explorar. E na medida que essa região ela se torna uma região, digamos assim, obsoleta, né, ela passa a ser uma região abandonada, garimpeiros ou faiscadores vão ocupar essa região. Então, via de regra, falar de faiscação é falar de uma pequena exploração, onde você fala de mão de obra livre, podendo ser uma mão de obra familiar, por exemplo, que grosso modo nós vamos chamar garimpo. Seja um garimpo, seja uma faiscação, seja um grande senhor de escravos, né, um lavreiro, todos eles vão estar inseridos dentro de uma mesma lógica, a lógica de geração de lucros para a sua respectiva metrópole, sendo assim, a opressão tributária, ou seja, a cobrança de impostos, ela vai estar incidindo sobre esse processo. Então, quando você for falar de tributação, é importante que você se ligue basicamente no quê? No quinto. Esse quinto ele vai ser o seu imposto único. Ah, mas e a captação? E as fintas? Galera, captação e fintas são formas distintas de se cobrar um mesmo imposto. Que imposto seria esse? O quinto. Tá ok? Então tu tem que ficar ligado com isso. Por quê? Porque tem muita gente que acha que captação é um imposto, finta é outro imposto, quinto é outro imposto, quando na verdade você tem aí um imposto e formas distintas de fazer essa cobrança. Belezão? Então a captação é intuitivo, né? É cobrança por cabeça, ou seja, se você tem 13 mineiros naquela data, você vai ter que pagar 13 captações. Se você tem 25, você vai pagar 25 captações, independente deste mineiro, né, desse escravo, etc., ele ter sido digamos assim, o agraciado do dia e ter encontrado ouro. Então, independente de você encontrar ouro, você paga o tributo. Logicamente, você já começou a perceber que para aquele senhor de escravos que está numa lavra, às vezes com 50, 40, 30, 70 escravos, pagar 70 captações, sendo que talvez apenas 20, 30 ou 40 estejam de fato encontrando ouro, isso passa a ser algo muito problemático. E diante de uma série de reclamações que vão ser feitas pelas elites que estão aqui nessa região, ou pelo menos pelos homens de maior posse, você vai ter uma modificação da forma de cobrança. Você abandona a captação e você passa a adotar um modelo que vai ficar conhecido como fintas, onde você continua com o quinto, porém você vai determinar um valor fixo para o quinto. E aí você coloca aproximadamente 450 quilos, né? O que daria em torno aí de 30 arrobas de ouro. Só que o negócio é o seguinte, a partir do momento que você tem um valor fixo, você perde o controle real de quanto está sendo explorado. A finta, ela acabou possibilitando o surgimento, talvez o surgimento não, né? Talvez não. A gente pode afirmar que não foi o surgimento, mas a amplificação do processo de contrabando. Então, quando você fala do Santo do Pau Oco, por exemplo, você está falando desse momento aqui, ó, onde passa a ser muito comum você esconder o ouro que você está prospectando.
Vamos lembrar que você não está falando de grandes pepitas de ouro que cabem assim na palma da sua mão. Você está falando de pequenos ciscos de ouro, né? Você está falando de alguns pequenos pedregulhos. Então era muito fácil você esconder esse ouro, seja no cabelo, seja dentro da massa de um bolo, seja dentro de um santo. E o fato é que a sonegação dos impostos e o contrabando passa a aumentar quase como numa epidemia, não é verdade? Aproveitando aí o infeliz gancho que se vive. E essas fintas elas vão acabar sendo substituídas no ano de 1719 pelas casas de fundição, onde basicamente a casa de fundição representa o quê? Uma proibição da circulação de ouro em pó. O ouro, a partir de agora, vai ser somente em barras ou pequenos lingotes, como eles seriam chamados. Você está com isso tentando combater o contrabando, porém você vai acabar gerando a ira, né? A insatisfação dos mineiros que vem na casa de fundição. Primeiro, eles não vão admitir, mas eles veem aí um empecilho para o contrabando de ouro. Segundo, você vai ter que transportar da sua data até a região onde essa casa de fundição ela vai estar o quê? Ela vai estar situada. Você não vai espalhar milhares de casas de fundição pela região das Minas do Ouro. Então isso passa a ser um problema para muitos mineiros. Esse daqui vai ser o contexto de uma revolta que vocês vão estudar mais à frente, tá? Que pode ser chamada de revolta de Vila Rica ou simplesmente a gente pode chamar de revolta de Filipe dos Santos, que vai ser o mineiro, né, que vai estar liderando esse levante de insatisfação contra as casas de fundição. Em alguns livros ou em algumas aulas, o professor aqui ele já vai jogar para vocês o período pombalino. Quer dizer, não o período pombalino, mas ele já vai fazer um pequeno gancho do período pombalino com a tributação. Por quê? Porque você vai ter a criação da derrama, que vai ser também um mecanismo utilizado para que se faça a cobrança do quinto. Então você vai perceber que o período pombalino, ou que a figura de Marquês de Pombal, está intimamente ligada à mineração, porque cronologicamente está dentro do período, né? A gente está falando do século XVIII. Então, mais à frente, vocês vão dar uma olhadinha em Pombal e vocês vão se ligar no que eu estou falando. Vocês vão dar uma olhadinha e vão lembrar do quê? Da derrama, tudo bem? Show de bola! Você entendeu agora a sua pressão tributária, você já viu os tipos de datas, você já está vendo o processo que a mineração está inserida. Só que você tem que se ligar no quê? No transporte do ouro. Esse ouro ele vai ser transportado de que maneira? Bom, o contrabando transporta no meio do mato, em qualquer capão que seja aberto, não é verdade? Porém, vamos dizer que oficialmente nós deveríamos ter o quê? Sempre a utilização das estradas reais, ou o que fica conhecido como os caminhos do ouro. Estradas reais vão existir em algumas regiões da colônia, então da região das Minas para a região de São Paulo, das regiões das Minas para o norte da colônia, né? Então você fala sobre a região de Pernambuco, você fala sobre a região da Bahia, mas basicamente nesse momento a gente trabalha com os caminhos do ouro falando sobre duas rotas. Alguns podem chamar de caminho antigo e de caminho novo, ou seja, da região de Vila Rica para Paraty, que seria o caminho antigo, e da região de Vila Rica para o Rio de Janeiro. Perceba que gradualmente você está abandonando aquele eixo econômico que está situado no Nordeste, onde fala-se muito do açúcar. O açúcar ele está em decadência e você está adotando o quê? Cada vez mais a região Sudeste como grande polo ou como grande epicentro econômico que você vai viver nesse momento. É importante que você esteja bem antenado para perceber que nessas estradas vão ser instalados postos de fiscalização. Esses postos vão ser chamados de registros fiscais ou de registros do ouro. Isso já foi questão em prova, tá? A prova de concursos militares já foi questão, então é importante que você esteja sempre antenado com esses pequenos detalhes aqui, ó. Pega a visão, tá ok? E vamos seguir com a matéria. Qual seria o destino que o ouro prospectado no Brasil ele iria sofrer? Bom, muitas pessoas podem pensar: ah, o ouro vai para Portugal. De fato, ele vai para Portugal, mas ele não permanece em Portugal. Se você lembrar daquela máxima que a mineração deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra, você já está conseguindo fazer um gancho. O ouro prospectado, a sua grande parte, acaba servindo como meio de pagamento de dívidas portuguesas com a Inglaterra.
uma vez que a Inglaterra ela possui uma série de acordos ou tratados que são muito vantajosos para os ingleses, mas são prejudiciais para a economia de Portugal, como, por exemplo, o Tratado de Westminster ou o Tratado de 1654, como ele também é apresentado, onde você fala sobre alguns benefícios alfandegários que a Inglaterra já estaria recebendo aqui em terras tupiniquins, né? Aqui na colônia portuguesa que chamamos Brasil. E você também fala do Tratado de Methuen, esse talvez mais famoso, né? Desde sempre nós estudamos na escola, só que talvez você possa conhecê-lo como o Tratado de Panos e Vinhos. Mas são basicamente acordos comerciais onde as vantagens elas são direcionadas sempre à Inglaterra e nunca a Portugal. Então, boa parte desse ouro, se você achou que estava em terras lusitanas, se enganou, meu jovem. Por quê? Porque você tem que dar uma olhadinha ali para a Inglaterra para entender um pouquinho do ouro brasileiro também influenciando o quê? A tua revolução industrial, tá ok? Até aqui, ó, beijinho para cima, tá? Vamos que vamos, porque não pode parar. Se o destino do ouro vai trazer a Inglaterra para sua história, os diamantes, eles não vão ser muito diferentes. A história do diamante ela vai estar ligada basicamente a duas regiões, a região do Cerro Frio e a região do Arroio do Tijuco. Tá? Estranho, né? Arroio do Tijuco, mas é isso mesmo. Na região em questão, no ano de 1729, você vai ter a descoberta aí, por acaso, das primeiras gemas, né, dos primeiros diamantes, e a partir do ano de 1734 a região já é um distrito murado e muito bem estruturado. Afinal de contas, o valor econômico dos diamantes, eles são o quê? Eles são altíssimos. Então o distrito diamantino ele tem hora de abertura dos portões, hora de fechamento dos portões, ele tem data e hora para você entrar e sair. Tudo isso para quê? Para você evitar que na exploração haja um contrabando. Tanto que, se num primeiro momento você teve datas de diamantes, assim como o ouro, eles vão evitar esse tipo de prática justamente por quê? Porque os diamantes eles não podem sair de maneira ilegal do distrito. Então você acaba tendo o quê? Os contratos reais. O que seriam os contratos reais? Os contratos reais vão ser algumas pessoas de maior preponderância na colônia que vão acabar recebendo o direito, né? Quase que um monopólio de extração dos diamantes. Esse quadro vai permanecer, tá? Até meados aí do século, já no finalzinho do século XVIII, quando no ano de 1771, por uma medida pombalina, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo o monopólio da coroa, ou seja, somente a coroa poderia prospectar os diamantes, a fim de que você consiga o quê? Enriquecer os cofres lusitanos, beleza? Os diamantes também vão ter uma intendência, os diamantes eles também vão ter o seu regimento, mas basicamente para os concursos que nós estamos estudando, né, a nível de segundo grau, essa parte aqui ela é suficiente. Você pode enriquecer as suas leituras buscando um pouco da história de Chica da Silva. Por quê? A Chica da Silva ela foi uma mulher que teve uma relação amorosa com um dos contratadores dos diamantes. Então você percebe algumas figuras históricas que nós temos que se destacam aí também no período da mineração, ok? A gente sai dos diamantes, podemos falar um pouquinho sobre o quê? Podemos falar um pouquinho sobre a nossa sociedade. A nossa sociedade tem algumas características que são ligadas, né, ou que são similares ao açúcar, por exemplo, patriarcal, escravocrata, um conservadorismo muito forte associado à religiosidade dessa região. No entanto, se essa sociedade é estamental, ela é estamental com mobilidade. Você tem que se ligar nisso. Muitas pessoas buscam na mineração, buscam o quê? O garimpo como um mecanismo de catapulta social. Ou seja, você pode chegar aqui não muito rico, sem muitas posses, mas você deu sorte, você encontrou ouro, de repente você abre um pequeno comércio, de repente você pode virar um grande comerciante de mulas, fazer vários transportes de produtos, ou simplesmente você pode comprar escravos e você começa uma exploração cada vez maior do ouro.
Então, é uma sociedade estamental com mobilidade. Essa mobilidade também vale para os negros nessa região. Por quê? Porque você vai ter muitos escravos que vão desviando parte do ouro que é encontrado para que eles possam comprar as suas cartas de alforria. E isso acaba fazendo com que tenha um fenômeno muito interessante na região das Minas. Que fenômeno seria esse? Você passa a ter uma sociedade de negros escravizados, mas também de negros libertos, ou os chamados negros forros. Isso é muito interessante porque você começa a perceber que há uma complexidade maior na sociedade, bem maior do que a gente podia imaginar, não é verdade? Enfim, seguindo, você também pode falar de uma sociedade mais urbanizada. É um momento em que você tem o surgimento de muitos vilarejos, alguns lugarejos que vão dar origem às cidades. Cidades essas que hoje nós chamamos, né, de cidadezinhas históricas ali daquele interior de Minas Gerais. Isso corrobora com o último ponto, ou seja, um aumento da densidade demográfica que nós vamos ter aqui nessa região, beleza? Você vai perceber que essa sociedade ela acaba adquirindo alguns contornos que assemelham em muito, tá, o açúcar. Em que sentido? A sociedade do açúcar ela se forma em função do açúcar. A sociedade do ouro, a sociedade das minas do ouro, elas vão se formar com características que são determinadas pelas relações que o ouro acaba por impor. Então é importante que a gente perceba isso, tá? Quando nós estudarmos e fizermos a nossa análise ou estivermos resolvendo as próprias questões. Como nada é para sempre, né? Tudo tem um início, um meio, um fim, uma estagnação, enfim. Você também vai falar sobre a decadência da extração aurífera aqui no Brasil. Você está falando de meados do século XVIII, onde você vai cada vez mais ampliando um processo de decadência. E aí você vai se perguntar, quais seriam os principais fatores? Aqui tem três fatores que a priori são fatores simples, mas que eles explicam o suficiente para que nós possamos o quê? Para que nós possamos fazer o nosso concurso. Você fala de uma intensa exploração do ouro, nós estamos falando aí de quase 1 tonelada, em alguns anos mais de 1 tonelada que foram retirados, né, do fundo dos rios, das minas do ouro, de algumas regiões de São Paulo, de algumas regiões ali onde hoje você tem Mato Grosso, onde hoje você tem o estado de Goiás, tudo bem? Você fala do tipo de ouro, que é o ouro de aluvião, é o ouro de fundo de rio. E justamente por ser um ouro que tem uma facilidade muito grande de prospecção, a tecnologia empregada não vai ser uma tecnologia muito especializada. Então, na medida que aquele ouro ele vai ficando cada vez mais escasso, ele vai o quê? Ele vai determinando esse processo de decadência e a tecnologia empregada não tem a possibilidade de extrair ouro de grandes profundidades, então a gente vai viver esse quadro aqui, ó, no final do século XVIII, onde o ouro ele deixa de ter aquele momento áureo que nós vivemos aí no início do século, quando estávamos lá no nosso primeiro card, né? Quando ainda se falava sobre a expansão territorial como contexto. Bom, dessa decadência nós entendemos um pouco sobre as consequências da mineração, onde você fala sobre o deslocamento do eixo econômico. O Nordeste deixa de ser o seu centro e o Sudeste passa a ser o epicentro econômico e o grande foco, né, das análises que nós vamos fazer daqui em diante. Você fala também do deslocamento do eixo político. O ano é 1763, um período que nós vamos chamar de período pombalino, onde a transferência da capital é feita com o intuito de acompanhar o quê? O fluxo econômico. Então a capital não pode ficar lá em Salvador, sendo que as coisas estão ocorrendo aqui no Sudeste. Então Salvador deixa de ser a capital da colônia e o Rio de Janeiro vai receber esse status. É interessante pensar que você vai ter o surgimento de muitas cidades, porém uma integração regional muito interessante. A região das Minas passa a concentrar muitas pessoas, muitos mineiros, o clero vai estar presente e outros setores de uma classe de homens livres também vai estar presente. Então você passa a ter uma demanda muito grande por produtos.
Você fala sobre cachaça, você fala sobre algodão, você fala sobre tabaco. A carne vai ser um dos principais pontos pelo qual você compreende a integração regional do extremo sul da colônia, né? As tropiadas que partem da região do Rio Grande do Sul, regiões que hoje nós podemos chamar de Vacaria do Sul e Vacaria do Norte, eles vão em direção a Santa Catarina, Paraná e chegam até São Paulo. De São Paulo, outros tropeiros vão conduzir esse gado até a região das Minas do Ouro. E assim também vai ser feito do Nordeste em direção ao centro-sul da colônia, seja pelo algodão, seja pela cana-de-açúcar, não é verdade? Então você passa a ter uma integração regional que vai estar abastecendo essas cidades que vão surgindo nesse momento. Lembrando sempre que a cruz da Igreja Católica sempre presente nos nossos estudos, nesse momento em que se estuda a colonização do Brasil. Bom, galera, a gente teve aqui um panorama bem interessante, onde você tem também a possibilidade de estar sempre com o seu caderno em dia, né? A gente está aqui com um esquema bom aí de mineração para vocês, para poder ajudar vocês nos estudos. A partir de agora é com vocês. Vocês vão ter acesso agora ao material didático, onde vocês vão ter todo o conteúdo necessário para que os exercícios sejam todos resolvidos. Tudo bem? Galera, professor Figa vai ficando por aqui. Muito obrigado por todos estarem aí acompanhando com a gente. Até uma próxima pandemia, espero que não, mas até uma próxima aula que a gente venha estar junto, tudo bem? Brigadão, galera. Valeu!